Para nós é um prazer muito grande podermos dar início a esse trabalho hoje, Conferência da Restauração. Eu tenho certeza que a tua vida não será mais a mesma depois desta conferência. E você vai poder contemplar, falar para as pessoas da sociedade, as pessoas aí de fora: olha, depois que eu fui para aquela conferência, Deus usou aquele homem, que Deus falou comigo através daquele pastor Robson, e eu fui fiel, segui o que a palavra me diz, e hoje eu posso aí viver grandes maravilhas na minha vida, graças a Deus. Eu quero convidar o Senhor aqui já à frente, o Senhor fazer aquela parte especial onde Deus já vai começar hoje a abençoar o povo poderosamente. Obrigado, pastor. Deus abençoe, viu? Amém. Boa noite, povo de Deus. Amém? E eu tenho certeza que hoje Deus vai fazer algo especial. E eu quero fazer uma pergunta para você. Aliás, pergunta para o seu vizinho: você precisa de uma cura na sua vida? Pergunta para ele aí. Pergunta se ele precisa de uma cura na vida dele. Precisa de uma cura? Porque quando se fala em cura, geralmente só se pensa em doenças materiais. Uma pessoa que tem um problema na perna, na coluna, problema de coração, né? um princípio aí de uma doença qualquer. Mas existem doenças mais graves do que aquelas que a gente sente. Bom, quem vive sem dinheiro? Ninguém. Adianta ter dinheiro e uma família destruída? Não. Adianta ter dinheiro, uma família com problema e não ter saúde? Não. Tudo é complicado. Mas Deus, Ele promete para aqueles que se aproximam dEle uma vida perfeita, não livre de lutas ou desafios, mas Deus promete uma bênção muito especial para aqueles que creem. Queridos, vamos então aqui dar continuidade. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Crônicas, capítulo 20. Nós temos aqui uma reflexão. Olha o que diz aqui em 2 Crônicas 20, versículo 9. Aqui foi uma oração do rei Josafá, um homem que teve momentos bons, teve momentos difíceis na vida dele, como qualquer cristão, como qualquer rei que a Bíblia se refere. Ele foi um homem que fez essa declaração. Olha só o que diz aqui em 2 Crônicas capítulo 20, versículo de número 9. Diz assim, queridos: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, ou seja, eu fiz o que não devia e veio a espada na minha vida. Aí ele continua dizendo: peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrará. Repita: Deus está preparado para me livrar. Agora, onde eu devo buscar? Onde eu devo recorrer? Porque quando a pessoa está com problema, quando o indivíduo está passando por uma situação adversa, ele quer que todo mundo entenda ele. Pastor, eu não posso ir que eu estou com dor na coluna. Pastor, eu não posso estar porque eu estou com mal-estar. Fulano, eu não vou hoje para a igreja por causa disso, daquilo. E na verdade, nós não podemos agir dessa maneira, porque se eu preciso, na angústia, de ajuda, a Bíblia me dá um endereço aonde recorrer. O justo juiz, aquele que não lança em rosto o seu pecado. Às vezes a pessoa confidencia a vida dela para alguém, que amanhã joga na cara dela: mas você falou aquilo para mim aquele dia. Mas aqui o rei falou: olha, o dia que vier a espada por castigo. Quando? Tem gente que passa por provação, reverendo pastor? Tem gente que passa por dificuldade. Tem gente que por merecimento, às vezes por teimosia, Deus usou alguém e falou: não faz isso. Vou dar um exemplo aqui. Deus usa alguém e fala assim: ô fulana, você tinha que controlar mais esse açúcar que você come. Ah, mas eu sou apaixonado por doce, eu como doce o dia inteiro, igual formiga. Amanhã a pessoa está com problema. Mas espera aí, ela teve uma observação de alguém, ela vai ser punida, o corpo dela não resiste tudo aquilo. Queridos, a Bíblia diz que Deus age dentro da palavra. Deus não foge da palavra para agradar ninguém, e nós não podemos querer tirar Deus da palavra dele. Eu posso estar caído, Deus pode me levantar. Sim, eu posso ter um problema, Deus vai me ajudar? Vai. Mas eu tenho que entender uma coisa: toda vez que eu estiver em angústia, toda vez que eu estiver em problemas, toda vez que eu estiver com alguma situação difícil, crise, qualquer crise, por merecimento, porque eu teimei, ou por uma ação do diabo, eu tenho um lugar de socorro aonde recorrer. Eu tenho aonde chegar confiante e falar: Deus, eu estou aqui porque a coisa está preta, eu estou aqui porque a coisa está difícil. Mas reverendo, tem gente que não faz isso. Tem. Quantos de vocês talvez um dia, porque estava mal, deixou de vir clamar a Deus? Quantos? Quantos disse assim: ai Deus, hoje eu não estou com cabeça para ir na igreja? Mas você não tem que ter cabeça para vir na igreja, você tem que ter força de vontade. Eu vou, porque o diabo não quer que as pessoas na angústia clamem a Deus.
Porque uma pessoa angustiada pensa coisas ruins. Quem entendeu, diga amém. Uma pessoa angustiada, atribulada, ela pensa coisas o quê? Ruins. Eu posso contar um caso para vocês de uma situação? Sim ou não? Teve um caso na nossa igreja, é um fato cômico, é engraçado. A família passando necessidade, passando luta, fizeram um voto com Deus e a resposta não vinha logo. A irmã chegou e falou assim para o marido dela: vamos roubar um boi. Foram roubar a vaca. O carro furou o pneu, o carro quebrou, o carro fundiu. Não pegaram a vaca e na volta ainda encontraram a polícia, quase morreram do coração. Reverenda, a mulher é criminosa? Não. O marido dela é homem mau? Não. Só que no momento difícil, de dificuldade, no momento de tribulação, ao invés deles ouvir ou então falar: não, pera, eu estou numa situação difícil, eu vou lá na igreja clamar a Deus, eu vou clamar e Deus vai entrar com alguma providência. Porque Deus é bom para dar providência, Deus é maravilhoso. O povo estava lá caminhando no deserto, gritando: ah Deus, eu quero comida. Deus mandou pão para eles. Aí eles reclamaram que pão estava muito pouco, Deus mandou carne, olha que coisa bacana. Aí eles reclamaram porque estava com sede, Deus toca na rocha, a água saiu da rocha. Enfim, Deus não deixou eles desamparados em momento algum. Eu preciso ter um compromisso sério, e o meu compromisso com Deus está acima. Vou falar uma coisa muito forte aqui: o meu compromisso com Deus e o seu tem que estar acima de marido e mulher, tem que estar acima de filho, tem que estar acima de pai, de mãe, de vô, de vó, de qualquer pessoa, porque salvação é individual. Jesus foi muito taxativo quando disse: como sabe tu, mulher, se vai levar o marido, o marido vai levar o marido? Vai estar dois trabalhando, não vai se levar, não vai ficar. Vai estar dois lá trabalhando junto na moinha, um vai e outro vai ficar. É assim. Agora, quem quer ganhar família, se apega com Cristo e ganha família. Agora, quem quer ganhar família, mas fazendo toda a vontade, às vezes errado, do familiar, não vai para frente. Bom, e eu quero que você entenda o seguinte: existe um endereço para pedir socorro, e esse endereço é a casa de Deus. Repita comigo: no dia da angústia, mais forte, no dia da angústia, eu não deixarei de estar aqui. Diga para o vizinho: é aqui que tem que estar. Quem entendeu, diga glória a Deus. O rei declarou: tu nos ouvirás e nos livrarás. Diga para alguém: Deus vai te ouvir e te livrar. Diga para outra pessoa: Deus vai te ouvir e vai livrar você. Você precisa de um livramento, sim ou não? Precisa ser ouvido por Deus, sim ou não? Então, aonde ele vai fazer isso? Aqui, na casa dele, aonde ele habita, aonde tem o nome dele, aonde ele está presente. Reverendo, mas Deus não está na minha casa? Está. Deus não está no meu trabalho? Está. Só que Deus, ele quer ter um encontro com você. Quando eu quero falar com um advogado, eu vou lá no escritório dele, sim ou não? E quando alguém procura advogado, é porque tem problema simples ou porque tem alguma coisa que tem que resolver e é séria? Geralmente é séria. Hoje em dia nós vemos pessoas lutando por coisas que não deveria. Hoje em dia nós vemos pessoas guerreando por coisas que não deveria guerrear, ao tempo que elas deveriam fazer aquilo, coisas simples que Deus pediu. Agora eu quero que você, por favor, e já que você entendeu que há um lugar, que há um endereço no dia da angústia, vamos em Malaquias capítulo 4. No dia da angústia, do temor, da situação, não fique em casa, não fique escondido no quarto, não diga assim: hoje eu não estou para ninguém. Não, Deus, hoje eu posso falar com muita gente, mas com o Senhor eu vou falar, amém? Com o Senhor eu vou ter um contato, eu vou falar com o Senhor e o Senhor vai me ajudar. Malaquias capítulo 4, aqui a Bíblia tem uma passagem, as Escrituras traz para nós um contraste de uma notícia boa e de uma notícia ruim. Geralmente nós não gostamos de notícia ruim, sim ou não? Nós não gostamos. Alguém aqui recebeu uma má notícia essa semana? Alguém recebeu uma má notícia, uma coisa que não queria ouvir? Ninguém? Graças a Deus. A senhora recebeu uma? Mas alguém recebeu uma notícia de um parente, de alguém, de um amigo, do emprego, da equipe de trabalho, ou até mesmo recebeu uma notícia de um irmão da igreja? Alguém chegou e falou: sabe aquele irmão? Sei. Pois é, o irmão tal assim, puxa vida, que triste, hein? Olha o que diz, igreja. Malaquias capítulo 4 diz assim: pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas, versículo 2: para vós os que temeis o meu nome, nascerá o sol do quê? Da justiça. Você vai estar aqui sendo abençoado porque teme. Do seu lado pode ter alguém que está sendo abrasado por um fogo, por uma situação difícil.
De um lado tem alguém, na mesma cidade, na mesma empresa, na mesma escola, na mesma igreja, pode ter alguém que está dando testemunho, enquanto alguém está lá, pois é, pastor, minha vida não está fácil. Agora nós temos que saber o porquê, porque eu não posso culpar Deus por tudo, culpar o pastor, a igreja, alguém, porque algo deu errado. A Bíblia diz que esse mesmo dia vai acontecer. Para um vai ser dia difícil, mas para o outro vai ser dia de glória. Quem é de Deus tem que ter esse dia de glória na vida dele. Mas pastor, a vida é muito difícil, não é fácil. Jesus não mentiu para ninguém dizendo que ia ser um mar de rosas e que a gente ia acordar tudo feliz, não. Tem dia que a gente acorda chateado. Quem já acordou chateado, diga amém. Quem já dormiu chateado, diga amém. Quem já brigou, bateu boca, diga amém. Vocês é perigoso, hein? Rapaz, aí o que acontece? Eu vou lá, acordei mal, mas o meu dia pode acabar bem, diga glória a Deus. Dormi mal, mas pastor, não pode dormir mal, é verdade, mas você é um ser humano. Jesus não escondeu a fraqueza dele, revelou, mas peraí pastor, o senhor vai falar que agora eu tenho que dar uma de fraquinho? Não, porque até a fraqueza nossa é força, amém? Jesus, a Bíblia declara, quando eu estou fraco, Paulo declarou, né? Aí que estou o quê? Forte. Repita com força, quando estou fraco, é aí que estou forte. Fala mais forte, quando estou fraco, aí que estou forte. Aí eu pergunto uma coisa para você: como que Deus é extraordinário? Deus, ele tem tudo nas mãos dele, só que Deus tem paciência, coisa que nós não temos às vezes. Nós somos impacientes. A pessoa começa a fazer um curso, ela quer terminar em 1 ano, mas demora 4. A pessoa fica numa fila 15 minutos, meu Deus do céu, isso não acaba nunca, Jesus amado. Mas às vezes a pessoa fica lá, um exemplo no Facebook, 1, 2 horas, 3 horas, não vem nem passar a hora. O culto começa às 7h30, termina às 9h30, 10 horas, no horário. Um exemplo que eu estou dando: puxa, mas esse culto não vai acabar esse culto, rapaz, eu tenho que tomar sorvete. A pessoa está preocupada com sorvete e a alma dela está doente. Agora eu vou falar de uma coisa aqui que você tem que entender. Nos preocupamos com o que vemos, mas não aprendemos a nos preocupar com aquilo que os olhos não veem. A maior doença dentro da igreja hoje se chama esfriamento. E o esfriamento pode ser tapeado. Eu posso chegar aqui, dar glória a Deus, virar pirueta, e alguém fala: nosso pastor é ungido de Deus. Um exemplo eu estou te dando. Eu estou falando uma questão muito séria agora. Porque nós procuramos a doença onde eu sinto. Mas é aquela que o médico não tira o diagnóstico? Porque o diabo, ele sabe como bater no ser humano. E o ser humano deveria saber como bater em quem? No diabo, com a palavra. Jesus foi muito claro. No deserto enfrentou o próprio diabo com a palavra. Só com a palavra. E o diabo foi humilhado, saiu envergonhado. Hoje os cristãos estão tendo um probleminha muito perigoso. Eles se preocupam demais com a aparência e esquecem que está lá dentro aquela essência realmente do Espírito. Porque, pastor Cristiano, é muito fácil tratar uma doença, que o médico tira o diagnóstico, vai lá, toma um remédio, faz um tratamento, corre, paga uma cirurgia, faz isso, faz aquilo. Mas muitas vezes o nosso corpo está doente, porque a Bíblia diz: quando o espírito enfraquece, o corpo o quê? Ele fica doente. A carne paga por isso. Então às vezes a pessoa está preocupada: eu vou dar um testemunho meu. Esse óculos que você vê aqui, quando eu tinha 12 anos de idade, o médico falou para minha mãe: em 6 meses esse moleque está cego, ele não vai chegar mais nada, esse menino ele vai ficar cego, porque dentro dos olhos dele, na retina, é como se tivesse pegado um ralador e feito assim na retina dele. Olha, ele é para enxergar 30, 10% e não tem cura, e não tem jeito, não tem cirurgia. Se passaram, eu estou com 30 anos, então de 12 para 30 dá 18. O meu grau regrediu, ao invés de aumentar, regrediu. Uma vez eu perguntava para Deus: Deus, por que o Senhor não tira esse óculos? Uma vez eu quebrei um óculos na loucura, porque eu vi um pregador falando assim: porque quem tem fé tem que pegar na hora. E eu falei: olha aqui, diabo, joguei meu óculos, tive que comprar outro. E o pastor não encontrei, porque era na televisão, então não tinha como eu cobrar dele o óculos. Mas depois a gente aprende. Deus, ele tem paciência. Aquilo que parece às vezes ser doloroso na hora, mas vai produzir um fruto de justiça depois. Existem aflições que a gente passa hoje, que amanhã Deus vai mostrar o porquê que a gente passou por aquilo. Porque Deus não dá nada grande para ninguém se primeiro não preparar essa pessoa para aquilo.
Porque pessoas bem preparadas são pessoas que apanharam muito, são pessoas que passaram por muitas situações difíceis. Pega um filho de papai e dá as coisas para ele, não valoriza nada. Pega uma pessoa que ralou, sofreu, passou fome, dê 100 reais para ela, você vai ver como é que ela pensa. O problema do ser humano é que ele está preocupado com a aparência. Não se preocupe não. Esses dias eu estava tão revoltado com as aparências, comecei para a igreja de tênis, um tênis rasgado. Eu falei, aí pessoal, meu tênis rasgado. O pessoal, quá. Eu falei, a gente tem que desprender um pouco da aparência. Não estou falando de ganhar um mulambo agora, né? Vou sair na rua todo rasgado? Não, estou dando um exemplo. Sabe por quê? Porque tem muitos cristãos que não são os mesmos. Ouve a palavra, ora, canta, louva, mas aquele fogo lá dentro, o diabo está conseguindo apagar. E por que está apagando? A pessoa está comendo, está bebendo, está bem, a família está bem. Só que tem uma coisa chamada raiz de amargura. Repita, raiz de amargura. A Bíblia diz em Hebreus que nós temos que cuidar, porque existe uma coisa chamada raiz de amargura, e ela brota, e ela impede a bênção de quem? De Deus. Nós encontramos pessoas hoje que tem tudo para ser feliz. Diga para alguém do seu lado, pode ser você essa pessoa. Tem tudo para ser o quê? Feliz, mas não é. Mas pastor dentro da igreja, eu conheço pastor triste, mulher de pastor chateada, triste. Eu conheço obreiro triste, eu conheço pessoas para baixo, depressiva. Por quê? Porque dentro dela o diabo está batendo para pagar algo que Deus deu para ela, algo que Deus colocou na vida dela, um chamado. A maior doença não é aquela que a gente sente na carne. Jó era um homem leproso, Naamã foi um cabra leproso. Amanhã vamos falar um pouquinho sobre ele. Mas reverendo, e aí? E aí que nós temos que sempre na angústia recorrer a Deus, porque Ele pode curar a carne, Ele pode curar o espírito, a alma, e sem Ele nós não podemos realizar mais nada. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei o que você chegou aqui pensando hoje, mas eu sei de uma coisa: saiba suportar a aflição, porque depois dela vem a bonança. Amém? Não blasfeme, não fale besteira, não vale a pena ir para a igreja, não adianta. Isso é uma doença, pessoal. Isso é uma doença. A pessoa tem a doença do desânimo, do fracasso. Não dá, já cansei. O pastor foi na minha casa, orou e disse que ia mudar e não mudou. Não é assim que acontece. Você precisa resolver uma questão. Sua vida não está muito legal, você está doente, com algum problema na saúde, o casamento está doente, a família está doente, o filho está doente, a mulher está doente, alguma causa que está vindo aí para te afligir. Mas isso tudo é porque o diabo está gritando no seu ouvido. Está vendo? Adianta para a igreja, adianta o quê? Não deixa o diabo te enganar não, porque a pior doença é o diabo na vida de uma pessoa. Deus, Ele quer que você entenda o seguinte: não é a aflição, não é a doença que vai fazer você fracassar. Lembre-se, Jó era um homem que tinha tudo, perdeu tudo, ficou leproso. O que Deus fez com ele? Curou. Diga, Deus vai me curar hoje. Quem quer na mão? Um homem que também, né, um homem bem sucedido, mas leproso. O que Deus fez com ele? Curou aquele homem. Os 10 leprosos foram atrás de gritando: Jesus, 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 Jesus. Jesus olhou para eles: pois não, Deus não rejeita ninguém, pastor. Só que às vezes nós, porque nos atenhamos mais talvez à aparência, perdemos um pouquinho do tato espiritual. Muitos filhos estão doentes porque o pai e a mãe não colocam mais a mão na cabeça da criança e falam: olha, eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Vem cá, filho, dá um abraço no pai aqui. Pai, ora, Deus, cura essa criança, tira essa doença dela. Às vezes nós não fazemos as coisas simples que provocam milagres grandes. Querido, uma mulher de fluxo de sangue só tocou nas vestes de Jesus, um toque, e ela foi o quê? Curada. Claro que tem toda uma história, toda uma trajetória, mas tudo foi no toque, tocou, foi curado. Repita comigo: na minha vida há uma unção de Deus. Amém? Há uma unção de quê? De Deus. Eu quero falar para você que quando você for orar pela sua saúde ou por alguém, a Bíblia fala em Provérbios 3,16: na mão direita há dias de vida, saúde, vida longa. Não é para fazer uma doutrina de oração em cima disso. Não precisa fazer uma doutrina, essa é a mão da cura, não. Com fé, até a roupa cura. Quem entendeu, diga amém. Paulo pegava as roupas dele, rasgava lá os pedaços, dava para as pessoas, entregava para elas. Todo mundo era curado.
Porque a fé provoca o milagre, e o que provoca o milagre e a fé é uma atitude. Tem muita gente com a fé guardada, faltando atitude para receber, e o diabo está mentindo para muita gente. Não precisa, para com isso, desanima, não faz isso não. Nos dias mais difíceis, nos grandes conflitos da sua vida espiritual, familiar, material, é onde Deus quer fazer algo na sua vida. Agora, não permita que o diabo mate você com um problema espiritual, de saúde qualquer. Não aceite. Se recuse a aceitar isso na sua vida. Comece a fazer as coisas simples. Pastor Cristiano, eu vinha vindo para cá hoje, aí liguei a rádio, estava o jornal que fala, aquele jornal Voz do Brasil, tanta coisa chata que a gente escuta aquele negócio, tem hora que a gente fica irritado. Aí eu falei, puxa vida, fiquei revoltado com a notícia que eu vi lá. Aí beleza, aí daqui a pouco, não tem quando o Espírito Santo fala com você assim, algo que você fala, puxa vida, Jesus nos deu poder e autoridade para pisar em serpente e escorpião. Mas eu pergunto, quando você vê um escorpião, vamos falar literalmente agora, o que é que nós fazemos? Pisamos nele ou corremos? Corremos. Quando vemos uma cobrinha cega que seja, o que é que a pessoa faz? A maioria, meu Deus, é uma cobra, cuidado. Jesus faz uma comparação de que nos deu o poder para pisar em serpente e escorpião, mas para muita gente falta coragem para pisar no diabo, porque para falar o que não deve a pessoa fala às vezes, mas para pisar no diabo com a palavra de Deus, para esmagar o diabo, ela fica com receio. Não fale o nome do diabo não, pastor, na minha casa, porque eu fico com medo. Eu já vi gente falar assim, eu não gosto de orar de madrugada, e que acontece uns barulhos em casa, eu fico com medo. Uai, tanto poder guardado, tanta autoridade, e a pessoa está lá com medo de pisar no diabo. Nós vamos fazer uma oração daqui a pouquinho, e eu queria que você orasse comigo, porque eu não vim para orar por você, eu vim para orar com você. Amém, pessoal? Porque a minha oração com a sua oração tem um fruto. Se eu apenas orar por você é uma intercessão, mas se nós dois orarmos, junto com o pastor Cristiano e com todos aqui, aí a Bíblia tem uma palavra poderosa, que dois na terra determinar, decidir, vai acontecer. Nós deixamos as coisas simples para ficar preocupado com coisas que não é para nós se preocupar. Um toque, uma mulher foi curada. Os 10 leprosos gritaram, clamaram, Jesus parou, olhou para eles, pois não, quero ser curado. Faz um favor para mim, vocês dois, vai lá no sacerdote, fala com o sacerdote, vai lá, se apresenta para ele e leva uma oferta, viu? Puxa, Jesus mandou aqueles leprosos. Pastor Cristiano, leproso trabalhava na época? Não tinha ninguém, quem empregava leproso? É a mesma coisa de alguém chegar e falar, escuta, tem um rapaz aqui que ele é ladrão, é isso, é aquilo, você contrata ele. Não, Deus me livre, não quero não. Não estou falando isso de maneira pejorativa, um exemplo. Jesus mandou 10 leprosos que não tinham o que comer, e no sacerdote levar uma oferta. O que eles fizeram? Foram até o sacerdote e levaram o que? Eu não sei o que eles fizeram. Eles poderiam dizer, mas Senhor, como que eu vou apresentar uma oferta para o sacerdote se eu não tenho? Oh, nós nem trabalhamos, estamos leprosos. Não, se o senhor der um tempinho para a gente, arrumar um emprego, trabalhar, levar lá, eu vou. Meu irmão, quando Deus fala uma coisa e você crê, Ele providencia as coisas. Mas quando a pessoa começa a colocar pretexto, não dá, não sei, vou pensar, estou pensando, estou chegando, estou indo, ela não vai não. Isso é uma doença também. Deixa para depois, não faz nada. Os 10 leprosos foram, se apresentaram, automaticamente eles não poderiam chegar lá sem apresentar a tal da oferta, e eles foram curados naquela caminhada e apresentaram a oferta. 9 continuou a caminhada, um voltou e agradeceu. Entendemos que apenas não foi, um deles, além de ter uma cura no corpo, recebeu a salvação da alma, ele teve um contato com Jesus ali, né? Os outros 9 apenas com a bênção material. Quantas pessoas, pastor Cristiano já orou, a pessoa foi abençoada materialmente, mas ela não quis a bênção espiritual, achou bom demais, pastor, pagou uma conta, recebeu uma bênção, tudo deu certo, o casamento voltou normal, tudo bom, mas a salvação, a cura verdadeira, ela deixou para trás, porque desde que Adão pecou, o ser humano está doente. Desde que Adão caiu juntamente com a Eva em desobediência por causa do diabo da serpente, desde lá o ser humano está doente. E nós não devemos ficar preocupados apenas com a doença visível e diagnosticada, mas com aquela que está escondida lá dentro. A raiz de amargura que eu disse agora há pouco, ela impede você de ser feliz,
de servir a Deus, de orar, de sentir alegria. Você tem que sentir extrema alegria de estar na igreja. Tem que sentir extrema liberdade em gritar na igreja: Deus, eu estou aqui, aleluia, sem vergonha, sem medo meu irmão aqui não vai entender se eu der um glória a Deus. Se ele não entender, ele vai ser contagiado pelo meu glória a Deus e vai dar glória a Deus também, porque aqui é lugar de liberdade. E o diabo está fazendo o que? Vai apertando as pessoas, elas ficam amargas porque alguma coisa deu errado, pastor Cristiano. Elas ficam tristes. Acontece às vezes, alguém quer dar um recado na igreja, pode acontecer do pastor na hora de esquecer, e a pessoa fala: puxa, o pastor não deixou dar o recado, não está valorizando o meu trabalho. Não é isso não, querido, porque quando o pastor sobe aqui, ele tem tanta coisa para falar de Deus, que ele tem que controlar o tempo, e já acabou. Aconteceu sexta-feira comigo, uma irmã, eu pregando, eu não tenho costume de, quando eu estou pregando, Deus está falando ali, de deixar alguém interromper e falar algo, eu não deixo. Aí, eu pregando, a irmã, calma aí. Calma, irmã. E ela, falei: calma, irmã. Já você fala: quem que foi, irmã? Claro que eu falei com jeitinho. Pastor, sexta-feira vai ter um ensaio. Eu falei: daqui a pouco a senhora fala então. E aí a gente fazendo propósito, oração, e todo mundo falando, chamei para terminar, esqueci de dar o recado dela. Isso pode gerar uma amargura? Pode, porque a pessoa, ela às vezes não entende aquilo. Quem entendeu, diga amém. Amém, gente? Não seja tímido. Se alguém esquecer de fazer algo que você pediu, não esquece de mim não. Mas a amargura entra às vezes, por uma pequena coisinha, e a pessoa vai enfraquecendo. Ela orava de madrugada, não ora. Ela chegava na igreja na hora do culto, não chega mais. Ela chegava na igreja, já dobrava o joelho e orava, sem ter medo de ninguém, de que alguém passar e pensar alguma coisa. Achou coisa bonita hoje? Eu cheguei aqui, tinha bem pouquinho no começo, bem, era 7h15, eu não recordo se era uma senhora ou um senhor ajoelhado aqui orando. Eu passei lá do outro lado e a pessoa ajoelhada orando. Aí eu estacionei o carro e ela ajoelhada orando. Coisa bacana. Muita gente não sente a liberdade de fazer isso mais. Querido, não importa a sua posição, quem você é, o que você deixou de ser, se tem diploma ou não tem, se é uma pessoa que é um grande profissional, mas não tem uma formação, não importa. Aqui é um lugar de celebrar. Repita: celebração. Quando nós formos orar, você vai orar, mas vai orar mesmo. Porque você tem o poder para pisar na serpente e nos escorpiões. Diga para o vizinho: você tem o poder. Não tenha medo. Amém? Amém? Eu conheço um pastor Cristiano, que um dia ele fez uma campanha pisando nas serpentes e escorpiões. Ele fez literalmente isso. Lá em Cuiabá, em alguns lugares tem muito escorpião, e ele andou catando uns 20 escorpiãozinhos lá, e na hora da oração o pessoal, nós vamos pisar nos escorpião. Amém, o povo, glória a Deus. Quando ele jogou o escorpião no chão, as irmãs: meu Deus, corre. E ele pisa, pessoal, sério, de verdade. Aí ele pegou, ele estava com um sapato, falou: que é isso, pessoal? Matou os escorpião. E falou: não tenham medo, porque o diabo é desse jeito. Ele é perigoso, ele é venenoso. Quem entendeu, levanta a mão. Mas você tem poder sobre ele. Diga para o vizinho: você tem poder sobre ele. Agora, o diabo não é bonito, não é formoso, ele não é uma pessoa assim que chega com boas intenções. Ele é mau, ele chega apavorando. Quando um casal começa a brigar, quem está lá no meio? O diabo. A pessoa recebe o diagnóstico lá, quem está lá? O diabo está lá e fala que é grave. E a pessoa fala: meu Deus do céu, o que eu vou fazer? O diabo vem para assombrar. Aí que está a hora, eu tenho autoridade, eu vou pisar nessa serpente, nesse escorpião agora. Jesus falou, assim está falado, eu corei nisso e pronto, e vou embora. Porque olha, o diabo quer que você chore, desanime, caia, fique louco. Não tenha medo. Quando vier a guerra ou a espada, por castigo ou porque ela acontece de vir às vezes, nós temos um endereço para clamar a Deus, aonde Ele ouve e aonde Ele nos livra. Amém, pessoal? Creia nisso. Um dia de tristeza para um, mas aquele mesmo dia é de alegria para o outro. Vou fazer uma pergunta para a gente fazer oração. Aqui, quem está aqui agora, hoje, que hoje conversou com alguém que realmente falou algo muito triste para você, contando problemas pessoais dele às vezes? Aconteceu algo tão ruim comigo. Alguém contou algo para você, ela compartilhou com você algo que aconteceu com ela, e você ficou assim. Aí você fala: puxa, enquanto um está rindo, às vezes alguém está o quê? Chorando. Enquanto um está prosperando, o outro está passando necessidade. Enquanto alguns estão comendo e bebendo, alguém está trabalhando.
Por trás de grandes banquetes tem uma equipe na cozinha suando até, entendeu? Até a sola do sapato está suada, trabalhando para todo mundo comer, beber e ir embora. Vou falar uma coisa aqui. Há uma doença chamada desunião, aonde quando a gente tenta fazer uma coisa, muitos não participam. Isso é muito ruim. Isso acontece na família, na igreja, na sociedade, qualquer lugar. Tudo isso por trás tem um demônio, porque ele sabe, ele quer enfraquecer as pessoas para que elas não façam nada na vida, quer enfraquecer os sonhos para que não se torne realidade. Eu conheço gente que tinha um atestado de morte na mão, vai morrer e está vivo. E eu conheço gente que tinha um atestado de uma saúde perfeita e de repente morreu. A verdade é que nós temos que estar muito bem com Deus. E eu convido você para todo dia refletir sobre isso. Eu estou bem com Deus? Estou com problema, vou lá na casa de Deus, vou clamar, pedir, Ele vai me ajudar. Estou passando por uma situação, Deus me ajuda. Cura, libertação, poder pertence a você. Deus não te criou para ser capaz do diabo e de ninguém. Não se submeta, não aceite, lute pela sua liberdade. Diga graças a Deus. Lute pela sua saúde, lute pela sua vida e principalmente pela sua salvação. Quem entendeu, diga graças a Deus. Ficou claro, igreja? Deus diz que um dia acontece dificuldade para um, alegria para o outro. Para os que temem a Ele, regozijo, alegria, sol da justiça. Mas para quem às vezes é perverso, o sol não é da justiça para ele. Salomão faz uma declaração bem polêmica para algumas pessoas. Ele diz: tudo sucede igual ao justo e ao pecador. Tudo igual. E por muito tempo eu não entendia aquela palavra. Eu falava: Deus, mas eu não entendo. Quer dizer então que eu sirvo ao Senhor e o pecador lá não serve e tudo igual? Ixi, já briguei muito com Deus na Bíblia. Eu falava: não entendo isso aqui, Deus, não estou entendendo. Por muitas vezes. Mas um dia eu entendi. Deus dá a mesma oportunidade para ambas as pessoas. É que muitas não valorizam a oportunidade que Deus dá. Não valorizam. Para provar para você que Deus não olha a aparência, a unção do rei Davi não foi por aparência. Porque quando Samuel foi ungir, ele não era o maior. E o profeta já foi para ungir os grandão, fortão, bonitão, lá grandalhão. É esse que nós vamos ungir? Não. E detalhe, quando a Bíblia, Jesus faz uma declaração de uma parábola de 2 filhos, para a gente finalizar e fazer oração. O pai tinha uma vinha e pediu para um trabalhar. Ele disse que ia, mas não foi. Pediu para o segundo, ele disse que não ia. Mais tarde ele decidiu ir. E Jesus pergunta: qual dos filhos agradou o pai? Aquele que gritou que não ia ou que disse que ia e não foi? E aí os discípulos, claro que foi aquele que disse que não ia, mas foi. Ou seja, a aparência no momento às vezes é muito confuso. Você decidir algo em cima de uma situação que acontece ali. Às vezes estoura uma bomba, no final vai ser bênção. Às vezes é uma má notícia, no final vai ser uma coisa boa. E tem coisa que parece que é boa, mas a Bíblia diz, né? Tem coisa que é boa aos olhos do ser humano, mas o final dá caminhos de quê? De morte. O ser humano e o cristão não deve ser guiado apenas pela aparência. Tem que ser guiado pelo Espírito e pela palavra de Deus. Assim você será uma pessoa saudável diante de Deus, tanto em questão de saúde como em questão espiritual. Quem entendeu, diga amém. Graças a Deus. Fique de pé em nome de Jesus, por favor. Fique de pé. Eu quero que você abra suas mãos, apresente suas mãos a Deus. Diga assim: meu Deus, eu preciso muito de uma ação imediata na minha vida, de libertação, de cura da alma, do corpo. Cura minha carne, cura meu espírito, o meu coração, cura meu coração, em nome de Jesus. Agora eu quero fazer uma oração por você. Feche seus olhos.